Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que essa passagem do Evangelho ela acontece logo após a multiplicação dos pães. O pessoal queria até fazer de Jesus um grande profeta, um grande rei, então Jesus ele se afasta. E percebam que aqui no Evangelho está dizendo que ele pediu que os apóstolos fossem na barca e ele subiu para rezar. Enquanto os apóstolos estavam lá na barca, iam se distanciando, aí Mateus narra que veio um vento muito forte, era contrário à situação que eles estavam de navegação. E vai passando a noite e Jesus não aparece. E vai passando e esse vento está ali. E eles já estão tudo assustados, com medo, tanto que quando Jesus aparece, eles já acham até que é um fantasma que está vindo. De tão apavorado que eles estavam da situação. Mas às 3 horas da manhã chegou. Às 3 horas, Jesus vem e simplesmente diz essa palavra: "Não temas, sou eu estou aqui." Eu queria ficar só nesse pedacinho, que eu vejo que ele é muito importante para nós, pelas situações que hoje nós estamos vivendo, que você está vivendo. Cada um está vivendo a sua própria situação
de ventos contrários e que parece que vai se afogar e que não tem jeito. Como tem também as situações gerais. Olha, vamos dar uma olhada no nosso país, né? Essa situação financeira, essa situação econômica que está o Brasil. Quanta gente sofrendo, de rico até pobre, porque tem rico sofrendo também, tem pobre sofrendo. Tem gente tirando alguma lasquinha de tudo isso. Essas corrupções que nós nos deparamos hoje no Brasil. E parece que às 3 horas não chega. E os ventos estão contrários. Aí essa questão também, né, dessa luta contra essa questão da legalização do aborto no Brasil. Quanta gente sofrendo por causa disso. Parece que as leis estão cada vez mais nos assustando, porque parece que vai legalizar. Aí vai um padre lá e fala, vai uma leiga e fala, vai um médico e fala, mas parece que a situação vai ficando cada vez mais difícil. Será que vai ter que matar mesmo essas crianças que estão no ventre das mães? Com tudo que está sendo dito? Será que nós vamos nos sujeitar, o Brasil vai se sujeitar a essa ordem mundial que está querendo fazer isso? E essas 3 horas da manhã não chega? E é aí que nesse intervalo, né, de aguardar essas 3 horas, que ela não chega, que muitas vezes nós cristãos acabamos perdendo a paciência, perdendo a fé, achando até que Deus não está nem aí para a situação. E aqui falo também de maneira particular, como eu falei antes, até essa situação sua pessoal, que você também está vivendo. E essas 3 horas não chegam. Bem, o que eu posso dizer para vocês é que diante dessa situação que nós estamos vivendo, em todos os sentidos, a nível de Brasil, principalmente, porque aqui estou falando para nós brasileiros, mas eu sei que também que tem pessoas fora também que estão vivendo também a mesma coisa. A única coisa que eu posso dizer para vocês é isso. Meus irmãos, diante de tudo isso, Deus existe. Não caia na astúcia do diabo, que vai querer colocar na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça, que parece que Deus não existe, ou se ele existe, ele está de braços cruzados, como se tudo estivesse acontecendo e ele não resolve o problema. Até mesmo, né, quantas situações internas dentro da própria igreja, que tem levado até muitas pessoas, né, a buscar a consolação da igreja e parece que não encontra, tudo o contrário. Parece que tudo está pesando. Mas o que eu posso dizer é o que Jesus disse hoje. Olha, coragem, sou eu. Eu estou aqui, olha. Vocês não precisam ter medo. Se as coisas se resolverem, ou não se resolverem, se essas 3 horas da manhã que não chega, e talvez ela chegando, e determinadas coisas que deveriam ser resolvidas não se resolveram, e outras sim,
Porque aqui nós temos que entender uma coisa. Existe uma questão de liberdade que Deus dá ao homem, até mesmo para ver até onde é que o homem vai, para ver se o homem obedece ou não. Então tem coisas que elas vão se resolver, mas tem coisas que não vão. Mas que Deus existe, Ele existe. Mas que Deus está aí, Ele está. Deus diz que Ele cuida do órfão e da viúva. Então, se Ele diz que Ele cuida do órfão e da viúva, Ele cuida do órfão e da viúva. E aqui o órfão e a viúva são esses que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade, que estão com problema, que estão até perdendo essa fé. E Jesus está dizendo hoje no Evangelho que é preciso ter fé, e que você está se afogando. Senhor, me salva dessa situação. Ele vai segurar na tua mão, mas existe uma realidade, existem coisas que Deus vai permitir que aconteça e outras não. Resolvendo isso, ou resolvendo aquilo, ou não resolvendo, isso não determina a não existência de Deus. Deus, Ele existe. E da nossa parte, nós precisamos apenas fazer a nossa parte, acreditar que Deus existe. E que a mão dEle está aí. E que Ele está enxergando tudo. Ele está percebendo tudo. Ele está vendo, como diz o Salmo, né, o refrão, né? O Senhor olhou a terra do alto do céu. Lá do céu Ele está vendo tudo que está acontecendo. As manipulações, as calfatruas, as pessoas que estão sendo prejudicadas por essa ou por aquela pessoa. Deus do alto do céu, Ele está vendo tudo. Até me recordo agora do livro de Abacuque, né? O profeta Abacuque estava lá e ele percebendo, né, a dificuldade que Israel estava passando, o povo judeu. E as tropas, se não me engano, de Nabucodonosor, chegando ali, matando gente, prejudicando todo mundo, e já vai fazendo. E o profeta Abacuque, ele olha para Deus e diz assim: até quando Ele falar? Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? Ele diz assim: tá bom, eu vou fazer uma coisa, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar aqui esperando, para ver o que é que o Senhor vai fazer. Ele se coloca nessa situação, né? De vigilante. Eu vou ficar vigiando, eu vou ficar aqui. Aí tem um momento que Deus fala para ele: Abacuque, o justo vai viver da fé. Aí no capítulo 3, Abacuque diz bem assim: ainda que aquilo que o homem plantou não venha a crescer, ainda que no curral não tenha mais boi, vaca, nem nada. E aqui eu dou acréscimo: ainda que tenha gente até morrendo de fome. Ele diz assim: mesmo assim eu me alegrarei no meu Senhor. Mesmo assim eu continuarei acreditando em Deus. É assim que ele termina, diante daquela situação deprimente que estava se passando. E hoje Jesus está aqui dizendo, eu repito mais uma vez: coragem sou eu, não tenhas medo. Eu estou aqui. Foi assim que Nossa Senhora de Guadalupe, ela se dirigiu, né, para São Juan Diego.
Ele correndo, porque ele precisava ir buscar um padre para cuidar do tio dele que estava prestes a morrer, porque o tio disse: chame um padre que eu preciso receber os últimos sacramentos. Aí quando ele vai em direção lá da cidade, né, para ir atrás do padre, aí ele tinha que passar por um lugar onde Nossa Senhora aparecia para ele. Então ele, na maior simplicidade, ele se desvia do lugar, porque ele não queria se encontrar com Nossa Senhora, porque na cabeça dele Nossa Senhora ia atrapalhar dele encontrar o padre. Então ele vai se desviando até que Nossa Senhora aparece para ele e diz: meu filhinho, para onde é que você está indo? Aí ele olha para ela e diz: a senhora está bem? Como é que a senhora está? Aí Nossa Senhora diz assim: Juanito, meu pequeno entre todos os pequenos. Mais ou menos assim que ela fala, né? Eu não sou a tua mãe. Eu estou aqui. Não se preocupa não, seu tio já está bom. Agora vai lá, sobe, pegue lá algumas rosas que estão ali em cima, e depois você leva lá para o bispo, aí tem todo o fato lá da estampa, né, da tilma, que aparece a imagem de Nossa Senhora ali pintada. Mas ela diz isso: eu não sou tua mãe. Meus irmãos, vocês acham que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Criador de todas as coisas, vendo essa parafernália que está esse mundo, e a parafernália que pode estar na tua vida de maneira pessoal, essa parafernália que está no Brasil, e esse sofrimento todo que você está vivendo, e eu repito, essas 3 horas da manhã, parece que não chega. Vocês acham que Deus, Ele não vai agir no momento? Ele vai. E isso eu acredito, no momento certo Deus vai agir. Agora eu posso dizer para vocês que até Ele agir, pode ser que muita gente vai penar. E essa é uma realidade. Porque Ele também penou. Desde quando Ele foi concebido até morrer na cruz, Ele penou o tempo todo. Mas que no momento certo Deus vai agir. Aí eu estou dizendo assim, eu termino. Não se desespere. Não permita. Deus existe, meus irmãos. E quanto mais a corda apertar, aí é que nós vamos dizer que Deus existe. Porque o diabo quer que nós digamos que Ele não existe. É isso que o diabo quer. Ele joga a situação, ele mostra esses ventos contrários e essa dificuldade que nós estamos vivendo. E ele diz aí, está vendo? Cadê? Cadê Deus? Esqueceu de você, não existe não. Quer dizer que Deus não existe, mas esse bandido existe, né? O bandido do diabo existe, mas Deus não. Esse silêncio de Deus tem uma motivação. Acreditem nisso. O silêncio de Deus tem um motivo, tem um objetivo. Mas guardemos o que Ele está dizendo e eu vou repetir. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Juanito, meu filhinho, eu sou a tua mãe. Eu estou aqui. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.